Boa tarde, espero que vocês estejam com energia ainda para ouvir essa psicóloga maravilhosa aqui, que é a Magna Cristina. Magna Cristina é baiana, ela é musicista, trabalha com psicologia, educação, e também já trabalhou muito com educação, música voltada para o educacional, já foi cantora, sabe, especialista em teoria cognitiva comportamental, e tem especialização em psicopedagogia, obviamente formada em psicologia e, como ela disse aqui para mim agora, ama vidas. E hoje ela vai estar falando um pouquinho para a gente sobre o legado aí da psicologia para a promoção de aprendizado de idiomas, algo voltado para alta eficácia no aprendizado de línguas estrangeiras. Espero que vocês gostem, sejam bem-vindos aí ao nosso Poliglotar. Boa tarde. Muito obrigada. Ficam ansiosos? Queria brincar mais um pouquinho, mas com o avançado horário a gente tem que acelerar. Eu amei estar com vocês. Para mim é uma honra, é um prazer estar nesse evento Poliglotar 2023. Que honra! 3 anos, eu não dá, e só procrastinando, literalmente, colocando outras prioridades no multiativismo, mas quantas vezes eu não quero perder mais estar com vocês. Amei estar com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho dessa ciência, ela enquanto ciência e enquanto profissão. Nós temos um arcabouço de opções enquanto psicologia. Se você me falar de fazer muitos recortes de muitas abordagens da psicologia, talvez eu não vou poder te responder. Mas tudo porque nós somos diversos, né? Essa subjetividade que nós somos, que o ser humano é. E quando estamos juntos, existe a intersubjetividade. E é isso que vocês fazem, com multiculturalismo, com aprendizagens, com línguas. E o que aprendizagem tem a ver com psicologia? Tem a ver com comportamento. Linguagem é comportamento. E quando vocês estão, como eu vi aqui a colega ministrar sobre ideocolônia, né, no aprendizado, quem são esses sujeitos? Quem são esses organismos? Quem são vocês? Como ele falou, a filosofia, ela arrebento, né? Todas as ciências nascem da filosofia e a psicologia não é diferente. Então, onde está a nossa psique? Como anda a sua psique? O seu psicológico? Por que psicoeducação para promoção de alta eficácia e para aprendizado de idiomas? Isso vai contribuir em quê? Nós estamos na campanha Setembro Amarelo. A cada 40 segundos, uma pessoa dá cabo em sua vida. Infelizmente. Eu queria começar fazendo essa reflexão de como anda a nossa higiene mental. Como vai os pilares da sua vida familiar, da sua vida social, profissional, acadêmica, seu lazer, seu bem-estar, a sua saúde em geral. Então, falar sobre identidade, falar sobre linguagem, falar sobre o nosso psicológico. Então, a nossa psique, onde ela está? Nós temos pensamentos, nós temos emoções, sentimentos e nós temos comportamentos. E muitas vezes os nossos pensamentos estão disfuncionais. E é disso que eu queria falar, sobre os nossos pensamentos automáticos. Por que que as pessoas estão... A Ordem Mundial de Saúde trata o número de pessoas que vêm dando cabo em suas vidas é muito grande. Esse ano o tema é: se precisar de ajuda, peça ajuda. Você não está sozinho. Então, tanto para quem está presente, quanto quem está no online, se você está angustiado, suas emoções estão disfuncionais, você não quer morrer. Você quer ajuda. Às vezes você está com as emoções, suas crenças limitantes, e
Você precisa ter autoconhecimento, buscar ressignificar suas emoções para que você ressignifique a sua vida. Então, vamos lá? Vamos entender um pouquinho em que eu posso ajudá-los sobre autoeficácia no aprendizado de idiomas. Meu nome é Magna Cristina, como já dito, né? Sou formada em psicologia, especialista em TCC e psicopedagogia. Mas antes disso, quais são as minhas crenças? Quais são os meus símbolos? O que me constitui enquanto sujeito? Eu não posso negar as minhas crenças, sejam elas limitantes, sejam elas operantes, funcionais ou disfuncionais. Antes de ser psicóloga, que me deu lugar de fala foi a identidade musical. Antes da música, eu não tinha lugar de fala. E aí a gente vai falar sobre preconceito, sobre discriminação, tantas outras coisas. Mas antes de a música me encontrar, a música me deu muito autonomia. E muitas crenças disfuncionais, antes dos 9 anos, foram implantadas. E essas crenças nos atrapalham no nosso desenvolvimento cognitivo. Você não presta, você não sabe, você não é boa, você não é feia, você é feia. Essas crenças que a gente vai ouvindo, esses apelidos, o bullying, quem são os detratores? O que vai nos constituindo enquanto sujeitos? É no ambiente intrafamiliar, que as primeiras crenças, né, nos constituem enquanto sujeito, nos dão um nome, muitas vezes não gostamos desses nomes, não é isso? E ali vai nos constituindo enquanto sujeito. Alguns vão dizer fruto do meio, outros vão dizer a linguagem, é no meio que se desenvolve a linguagem, e eu concordo. Pela subjetividade que nós somos, pela complexidade. Pode passar para a gentileza? Nós precisamos, antes de dar sugestão, conhecer quais são as aspirações de vocês em relação ao aprendizado de idiomas. Eu queria saber de vocês um pouquinho quais são as metodologias, os meios que alguns de vocês usaram para ter autoeficácia. Tem mais? Cultura. Eu trabalho com meus alunos de construção de entendimento sobre o growth mindset, mindset, mais mesmo Quem começou a aprender como autodidata muito cedinho, assim, antes, na primeira infância ainda? Gabriel. Quem teve estímulo dos pais para aprender idiomas? Quem não teve apoio dos pais? Pode marcar. Posso fazer um comentário rapidinho? É porque eu sou da época que não tinha internet, né? Então a gente fez muita parte do meu aprendizado de inglês. A gente ficava gravando as músicas que a gente gostava, passava no rádio, em fita cassete, né? E eu lembro que eu era criança ainda, uns 10, 11 anos, eu ficava escutando e tentando tirar a letra, né? Porque a gente não tinha acesso às letras de música como a gente tem hoje. Você tem na internet, sabe tudo, né? Então, acho que isso é muito bacana, né? Me ajudou muito, muito, muito a aprender a língua. Okay, muito obrigada. Eu estou fazendo uma anamnese social. Eu não posso dar sugestão sem eu conhecer o meu público. Você teve dificuldades para aprender idiomas? Quem teve muitas dificuldades? Quem vive só de interpretar, administrar, de trabalhar com aplicação, ensino de idiomas? Até aqui não foi fácil. Foi? Então, se vocês não tivessem autorresponsabilidade, nada disso seria possível. Então, se nós não tivermos autorresponsabilidade, a gente não tem bom desempenho. Mais à frente a gente vai estar falando sobre os pilares de como a gente desenvolver, ter maior eficácia no nosso aprendizado, naquilo, nas nossas aspirações, nas metas que a gente quer alcançar, não só no ensino de idiomas, no aprendizado de idiomas, mas também em nossas vidas.
como eu estava falando do suicídio, nós estamos falando de emoções. Quais são as emoções que nós possamos mapear que uma criança já nasce, é inato com essas emoções? 5 primárias emoções. Quem pode me citar, por gentileza? Um bebê, ninguém ensina. Medo. 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 Mais, Ana? Medo, alegria, tristeza, raiva e nojo. Inclusive, tem até o filme, né, Divertidamente. Então, muitas vezes, a gente não tem o nosso autoconceito formado. Muitas vezes, a nossa autoeficácia ela é comprometida devidamente por falta do nosso autoconceito. Muitas vezes, as vozes que ecoam, inclusive, eu queria colocar uma música aqui para vocês, mas acho que com o avançar do horário não vai ser possível. Quais são as nossas crenças, né? E essas vozes que ecoam em nossa mente que às vezes nos limitam. Talvez não seja o caso de vocês, mas seja o caso de algumas pessoas. Então, essa autoavaliação passa pelos 4 pilares da nossa autoestima. Pode passar, por gentileza. E o que é que a gente precisa para esse desenvolvimento? A nossa memória RAM, a nossa memória de trabalho. Muitas vezes as emoções, a raiva, a tristeza, o medo, as emoções afetam os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos ficam disfuncionais. E muitas vezes a gente pode ter alta performance e muitas vezes essas emoções vão atrapalhar o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque nós temos crenças limitantes. E como identificá-las? Crença de desvalor, crença de rejeição, crença de abandono. E aí o comportamento de evitação. Esse comportamento de evitação que às vezes vai prejudicar a nossa autoeficácia. Seria possível a gente colocar uma técnica que tem ajudado muito para ajudar na nossa atenção plena, que é o mindfulness. A TCC hoje, ela é uma das grandes abordagens da psicologia que ajuda nos transtornos do humor. Depressão, ansiedade, são transtornos graves. Como vocês já estão 2 dias, não funcionar para fazer. É o som do... Pode ser. Essa técnica é muito importante para a gente relaxar, é muito importante para a gente concentrar, é muito importante para a gente identificar as nossas emoções, nosso comportamento. Comece inspirando profundamente por seu nariz e solte o ar por sua boca. Faça isso por 3 vezes. Pode voltar. Identificar as nossas emoções. Se conseguirem... Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vindo a essa meditação de 5 minutos. Essa é uma prática que lhe trará resultados rápidos, mas para que isso aconteça, é necessário que você se entregue de corpo e alma. Vamos dar início. Feche seus olhos. Agora, deixe de observar a sua mente, os teus pensamentos e sentimentos e direcione a sua atenção para a sua respiração.
Comece inspirando profundamente por seu nariz e solte o ar por sua boca. Faça isso por 3 vezes. Observe todos os movimentos do teu corpo causados pela sua respiração. E vá se comprometendo a abandonar todos os estímulos externos. Mergulhe em si mesmo agora, com amor e com respeito. Enquanto respira com consciência, todas as tensões se desfazem. Sinta seu tórax se expandindo enquanto a sua atenção plena em si mesmo faz todo o processo de limpeza dos lixos mentais acumulados. Agora, seja menos corpo e mais alma. Seja a sua companhia mais agradável e solte todo o seu corpo. Não há nada que possa ameaçar o seu bem-estar nesse momento. Apenas respire com consciência. Reconheça em seu corpo sensações que nunca foram reconhecidas por você antes. Seja um gentil observador de si mesmo. Se por acaso a sua mente se distrair, apenas reconheça que isso aconteceu e volte a ancorar a sua atenção nos movimentos gerados pela sua respiração. Solte-se e permita que seu corpo relaxe mais e mais. Independente do que estiver acontecendo, não existe nada errado. Desfrute dessa experiência sem julgar. Sei que pode parecer difícil porque geralmente nós somos controladores, mas agora exercite o desapego a qualquer resultado, não queira nada e apenas seja quem você já é. Reconheça detalhes da sua respiração. Perceba o seu ritmo, a sua profundidade. Note a intensidade também. Perceba se a sua inspiração é mais longa que a sua expiração. E para finalizarmos, sinta o fluxo de ar que entra e sai do seu corpo. Mas não se apegue a isso. Apenas ancore toda a tua atenção nisso. Permaneça em paz e sinta o equilíbrio interno. Leve esse estado para todas as suas atividades diárias. Seja pleno e esteja sempre presente. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração.
Vamos acordando aos pouquinhos, para deixar a luz baixa. Eu dei uma acelerada, eu dei uma embolada, propósito. Ou não. A gente fica ansioso para dar resultados, não é isso? Que a gente tem prazos a cumprir, porque a gente tem metas para alcançar. E aí a gente quer seguir o script. E aí, muitas vezes, o lapso de memória, as emoções vão afetando a memória e vão afetando e nos dominando. Por exemplo, mais um pouquinho, eu já estava desestabilizada, chateada com algumas coisinhas que aconteceram com o meu equipamento. Mas se eu não tomasse o fôlego, se eu não tomasse a atenção plena, talvez isso seria caótico. Muitas vezes a gente tem que apresentar um trabalho, a gente tem que fazer uma tradução, como cada um palestrou aqui, falou da sua particularidade, do seu labor, dos seus desafios. E as emoções atrapalham. Essas 5 emoções que nós citamos, a raiva, a tristeza, o medo, até a alegria, muitas vezes a gente promete, eufórico, eu vou, não vai, eu vou enviar, não envia, eu chego aí, não chega, porque às vezes você está eufórico com um encontro, você quer dar resultados, mas você às vezes não vai conseguir, você prometeu com alegria, com euforia. E o medo? Onde estão as tuas cavernas? Que tem o medo com o aprendizado de idiomas? Vocês que traduzem, né, cada um de sua forma. Ontem eu vi Raquel palestrando, hoje pela manhã, né, a Luana falando do autoconhecimento. Muitas vezes a gente não gosta do que vê, a gente não gosta do que faz. Nós somos os nossos maiores sabotadores. Porque são essas vozes que eu estava falando e ficou um pouquinho desajustado, que são crenças limitantes. São vozes que a gente vai ouvindo inconscientemente ao longo da nossa vida, que a gente não pode, que a gente não deve, que a gente não tem valor. E aí a gente se sente rejeitado. Para a gente não se sentir rejeitado, a gente evita lugares, pessoas. Não tem problema nenhum ser rejeitado. Às vezes são rejeitados porque somos diferentes. Às vezes são rejeitados porque nós damos resultados. Às vezes são rejeitados porque a gente é justo. E essas crenças que a gente, na TCC, a gente vai mapeando, pode ir passando. Nesses pilares da família, na família, no social, no profissional, no espiritual, são essas esferas, o financeiro, a saúde, o lazer e o bem-estar, que afetam toda a nossa vida. Então, as emoções, se elas não são identificadas, se elas estão desajustadas, né? Pensamentos, crenças, eu não dou conta, eu não tenho valor, eu não sou responsável. Muitas vezes essas crenças ficam na nossa memória inconsciente. Nós temos a memória de longo prazo e a memória de curto prazo. Nós temos a memória implícita e a memória explícita. E qual é o papel da psicologia? É identificar essas memórias. Por isso a importância da terapia. Você está aqui na nossa memória de trabalho, por isso que eu falei da memória de trabalho, ficou um pouco bagunçado. Mas como assim a memória RAM? Porque é o momento presente. A gente ouviu o Fábio falar, seja gentil com você, esteja sempre presente. Muitas vezes a gente quer prestar atenção na fala, na íntegra, mas o pensamento divaga, porque a gente já está preocupado em pegar a mochila e ter que viajar, a gente tem que responder um WhatsApp, a gente tem um boleto para pagar, e aí às vezes a gente tem que prestar um serviço, mas a emoção, o medo, que é inconsciente, esse medo, ele é paradoxal, essa emoção, ela nos protege, mas também pode nos sabotar. Então, uma das coisas que podem atrapalhar a gente é a falta de autoconceito. Às vezes, o comportamento de evitação, como já disse, as crenças limitantes que a gente vai ouvindo ao longo da nossa vida, os ambientes nos afetam, a cultura nos afeta, as linguagens nos afetam, os comportamentos nos afetam, as relações. E essas crenças vão ficando onde? Na memória que você identifica ou na memória inconsciente? Claro que na memória inconsciente.
na memória que você, seu corpo registra. Você tem um pensamento automático e fala, ixi, eu não vou dar conta. Mas um pouquinho, quando o Juliano me perguntou, cadê o pendrive? Eu acabei de salvar. Estava ali. Mas se eu não tomo controle do meu pensamento, um pensamento automático poderia me invadir e dizer, você não vai achar, você não salvou. Porque a emoção, o medo, poderia me atrapalhar. Então, vamos ficar de olho nas emoções, na raiva, no medo. O que te dá medo, o que te dá alegria, o que te dá nojo, o que te dá tristeza. Essas emoções acabam atrapalhando. Elas te protegem, mas podem te atrapalhar no seu desenvolvimento cognitivo, né? Na sua autoeficácia. Pode passar, por gentileza. E esses pilares aqui é que a gente vai adquirindo essas crenças. Pode passar? E por que psicoeducar? Essas informações básicas na psicoterapia da TCC, a gente trabalha muito com técnicas que podem ajudar você a identificar as emoções, as crenças, os pensamentos e os sentimentos distorcidos. Então, a gente precisa estar nos relacionamentos acolhendo, psicoeducando, cuidando. Em qualquer relação de ensino, aprendizado, de relação de vocês com os clientes de vocês, é necessário essa palavrinha muito importante, me perdoe. Rapport. Sem o rapport, a gente não consegue um bom desempenho. E o rapport é o vínculo. Quando a gente recebe o nosso paciente, eu mesmo gosto de ouvi-lo antes de precificar. Para ver se ele vai fidelizar, se a gente vai criar um vínculo, um rapport. Porque se ele não for, se ele não gostar da minha metodologia, não gostar da minha estereotipia, não vai. Sem um vínculo, a gente não pode construir uma relação terapêutica. Então, um bom rapport, que isso passa pelo crivo de todas as boas relações, né? Do nosso comportamento de empatia, de acolhimento, de compaixão. Esses comportamentos vai nos ajudar a ter um bom vínculo, seja na família, na instituição, identificar os traumas e as prevenções que a gente pode estar prevenindo os transtornos, como já dito, do humor, da depressão. A ansiedade existe um momento que estamos ansiosos, por exemplo, um evento como este, acho que todos nós ficamos, né, ansiosos, né, ponderando o nosso momento com todos os cuidados que nós precisamos ter. Então, temos pensamentos ansiosos e muitas vezes, tem os transtornos patológicos. Esses transtornos patológicos, como a ansiedade, são grandes gatilhos que atrapalham na autoperformance, que atrapalham na autoeficácia de qualquer aprendizado e qualquer fazer no aprendizado de idiomas. Podem passar, por gentileza. Essa atenção plena. Quando vocês têm muitos trabalhos, vocês costumam a procrastinar? Gabriel? Vocês passam vocês costumam pedir ajuda? Foi uma pergunta não muito assertiva, né? Atenção plena. O que é atenção plena? Vocês conseguiram entender o que eu falei? A nossa atenção plena é estar no momento presente. E muitas vezes, as emoções, como já ditas, podem nos atrapalhar. Pode passar, por gentileza? Como lápis de memória, que a psicóloga de vocês agora apresentou. Na TCC, a gente trabalha com a tríade cognitiva. Para a gente fazer um mapa cognitivo. Quem sou eu, os outros e o futuro. Quando a gente consegue mapear o que você identifica como seu sistema de crença, o que você pensa sobre você mesmo, os outros e o futuro. Pode passar?
a gente pode identificar os gatilhos e os insights. Quais são os gatilhos que te atrapalham no seu desenvolvimento, nas tuas relações, no teu labor no dia a dia? O que te atrapalha a ter e obter autoeficácia? Pode passar, por gentileza? Crenças limitantes, crenças de rejeição, crenças de abandono, de incapacidade. Os lutos que nós vamos tendo ao longo da vida, perder algo, perder alguém, perder um trabalho, perder um contrato, são gatilhos que podem nos trazer crenças limitantes e possivelmente baixa autoeficácia. Potencial para atenção plena, seus trabalhos. Como você conseguir ter autoeficácia, autoconceito, autoimagem, autorreforço. Esses pilares passam pelo crivo da autoestima. Se você tem autoestima, se você tem autoconceito, se você tem autoimagem, você vai ter autoeficácia. Esse lado, o que nos ajuda a ter boa eficácia, bons hábitos, boa alimentação, lazer, bem-estar, psicoterapia, gratidão, gente, perdão, empatia e compaixão, como já dito. Parece bobagem a gente falar de gratidão, mas gratidão, ela gera hormônios de ocitocina, e é o que a gente está precisando em qualquer relação. Por isso que eu estou um tanto acelerando para falar de relações. Muitas das nossas relações, muitos do nosso desempenho passa pelas relações. E como a falta de gratidão, do perdão a nós mesmos, isso gera baixa autoeficácia. E também psicopatologias. Se nós usarmos de gratidão, de perdão, de empatia em qualquer labor, em qualquer fazer que envolva você, os outros, para com seu futuro, em qualquer área, você vai ter autoeficácia. E esses 4 pilares, eu indico a vocês o livro do Walter Rizzo, que é Apaixone-se por Si Mesmo. Então, para ter autoeficácia, para mim ter eu preciso de autoconceito, eu preciso de autoimagem, e aí eu vou ter autoeficácia e, posteriormente, vou ter autoestima. Se você tem autoestima, se você tem autoimagem, você sabe o que você quer, o que você faz, para onde você quer ir, possivelmente você vai ter autoeficácia em qualquer área da sua vida. Na TCC, a gente usa algumas técnicas, né? Quando a gente identifica que há comportamentos, pensamentos ansiosos e comportamentos e transtornos de ansiedade. Então, nós temos pensamentos ansiosos, mas tem pessoas que têm psicopatologias de ansiedade e de depressão. Então, a TCC pode ajudar muito sobre a autoeficácia, sobre um desempenho em qualquer área. Nós temos as técnicas de psicoeducação, os questionamentos socráticos, cartão de enfrentamento. Ontem a Raquel falou sobre o roleplay, né? Então, vocês viram que uma situação na qual ela simulou. Então, muitas vezes, na terapia, a gente faz um roleplay para a gente identificar quais são os gatilhos, quais são esses gatilhos que podem levar a um comportamento ansioso, que podem levar aos traumas, que podem levar a baixa autoeficácia. A resolução de problemas, as vantagens, as desvantagens. Muitas vezes a gente pode fazer cartões, você pode fazer cartões toda vez que você tiver uma decisão
que você tenha dificuldade para identificar, eu faço ou não faço, você pode estar fazendo cartão de enfrentamento, né? Antes de você fazer você tomar aquela decisão, você pode estar escrevendo literalmente as vantagens que você tem se você agir e as desvantagens que você não tem. A gente chama de cartão de enfrentamento. E na resolução de problemas. Muitas vezes, na TCC, a gente tem técnicas de como acompanhar, de como ajudar, no caso, quem está fazendo terapia com TCC, na resolução de problemas. Pode passar. Então, gente, eu queria agradecer a vocês, né, pela oportunidade, queria fazer uma provocação dessa higiene mental. Talvez eu quisesse só sintetizar sobre as emoções, para nossa autoidentidade, para nossa autoestima, quem eu sou, o que eu busco, o que eu quero, quais as relações que eu tenho para com os outros, em qualquer ambiente que eu esteja, e o que eu espero, quais as metas que eu tenho traçado na minha vida familiar, financeira, na minha vida sentimental, na minha vida profissional. Você tem dado prioridade à sua saúde, à higiene do sono, tem dormido bem, tem se alimentado bem. Inclusive, a depressão, hoje, estudos recentes de 2022, que a má alimentação tem sido grande vilão para transtornos do humor, como ansiedade, como depressão. Então, se seu intestino não está funcionando, se ele está disfuncional, seu humor estará desregulado. Então, fique atento, porque não é balela. Tanto que a ciência tem batido com os hábitos, boas relações, saúde, né? Fazer check-up, fazer exercícios físicos e gratidão, perdão, empatia. Isso nos mobiliza, isso muda o mundo. Então, eu desejo para vocês um final de evento maravilhoso que leve para a vida de vocês comportamentos de empatia, de acolhimento, de gratidão e de autoconhecimento. Isso nos ajuda a ter um bom desempenho, uma boa autoeficácia em qualquer área de nossas vidas, tá bom? Gratidão. Obrigado, Meg, pela exposição. Perguntas? Olá, Vinícius. Então, ainda entrando na área de psicologia, com a área de produção e interpretação também, é algo que a gente chama de filtro afetivo. E por mais habilidade técnica que você conheça, às vezes o contexto profissional, a higiene da sua saúde mental, né, como você se encontra, pode impactar negativamente o seu trabalho. Além do filtro afetivo, a gente lida com uma área em que a visibilidade é muito alta. Eu trabalho com língua de sinais, que é muito mais ainda, porque a Libras é vista, porque você tem que ver, o interpretado muito visível, mas os orais também, e a gente precisa lidar também com outras questões para além da profissão. Além de saber fazer um bom trabalho, lidar com competições e tudo que é atrelado a qualquer área, mas pelo fato da tradução e interpretação não ser uma área que você encontra um intérprete em cada esquina, então você tem algumas nuances a mais, um plus assim de necessidade de fazer terapia, né, de se cuidar, para poder dar conta e não ser prejudicado pelo seu próprio trabalho. Não a interpretação e tradução em si, mas tudo que está envolvido, né, em ser intérprete, enfim, está precisando. E aí tem uma coisa muito interessante, principalmente para quem está aprendendo o idioma, sobre o filtro afetivo. Às vezes a baixa estima ela pode impactar diretamente a produção da sua interpretação ou tradução. Às vezes você sabe, mas essas outras coisas que estão terminando, né, você pode prejudicar o trabalho. Então, eu acho que é de utilidade pública que os profissionais que trabalham com tradução façam terapia. Eu agradeço. Talvez foi esse convite que eu quis fazer, talvez não ficou muito claro, né, a importância da gente buscar autoconhecimento. Uma das vias é a psicoterapia. Então, muitas vezes falam, não precisa, não tem problema, não vou para psicólogo. Mas todos têm disfuncionalidades. Quem não tem disfuncionalidade é essa provocação que eu estava fazendo. Aonde você tem disfuncionalidade? Talvez se eu ficasse só com essa pergunta, você ficasse inquieto. Aonde você é disfuncional? E você falou uma palavra-chave maravilhosa, que é o comportamento evitativo.
Quando eu repeti de crenças de rejeição, eu estava falando exatamente de evitação. Muitas vezes a gente procrastina, não falei essa palavra também? A gente quer falar tanta coisa e eu sou prolixa, gente. Então, vocês viram como eu quis correr, como eu quis falar um tanto de palavras e dar sugestões que possam ser úteis. Então, menos pode ser mais. Mas essa palavra pode ser chave, evitação. Muitas vezes a gente não tem auto-eficácia, auto-performance, que é isso que o Walter Rizzo quer falar. Ele é um psicólogo, né? Italiano, e ele fala muito sobre esses pilares. Se eu não tenho autoconceito, é porque eu tenho um pouco conhecimento de mim mesmo. Onde eu sou disfuncional? Às vezes uma criança já vai ali e fala, olha tio, olha tia, você está vacilando nessa área. E você acha que não, né? Então, às vezes, o outro é quem te vê e diz onde você é disfuncional. Mas como você tem algo, como eu falei, de memória inconsciente, e o problema, os gatilhos estão na nossa memória inconsciente. Muitas vezes a gente vai guardando essas crenças ao longo da nossa vida, de que eu não posso, de que eu não tenho, que eu não consigo, e ela fica no seu inconsciente, é nesse seu inconsciente que você embaixo até ficar. Uma hora, essa criança machucada, traumatizada aparece. Adorei a pergunta, tá? Eu de novo. Eu até fiz uma palestra no Congresso da Praxis esse ano sobre tragédia, né? E eu falei muito sobre essa questão de... a provocação da minha palestra era justamente, é possível separar a nossa vida pessoal da profissional? Porque, assim, a gente que é um pouco mais velho, né, a gente ainda tem aquele resquício da era industrial, de que você tem que deixar os seus problemas pendurados na catraca da empresa, entrar, esquecer de tudo e se doar e pronto, aquele separatismo, né, da vida profissional e pessoal. E a gente que é tradutor, trabalha com idioma, que a gente realmente necessita desse equilíbrio psicológico, né, da cognição, as minhas pesquisas e até o feedback que eu tive da minha palestra, né, dizendo, não tem como separar a vida pessoal e profissional, né? A gente precisa estar ligado, tudo que você falou mesmo, me identifiquei muito, né? E se conhecer e se dar tempo, né? Porque eu passei por 2 lutos seguidos e o meu rendimento caiu muito, mas eu me permiti a isso, né? Eu aceitei que eu não estava 100%, eu já não era mais a mesma pessoa diante disso, né? Então, tudo isso que você falou é muito bacana, porque a gente precisa se respeitar, entender o que está acontecendo para poder buscar a melhora e a evolução, né? Obrigada. E é isso que é atenção plena, que é prestar atenção no seu momento presente. Né? Então, assim, quando falou atenção plena e o Fábio vai fazendo a meditação guiada e com som de música, mas você está dirigindo, você precisa ter atenção plena. Porque senão você, por exemplo, o celular pode. Quantos acidentes acontecem porque a pessoa está no celular e está dirigindo? Falta de atenção plena. Então, é nesse momento que a gente precisa. Eu estou com você, eu estou olhando nos teus olhos, entendendo o que você quer dizer. Mas um pouquinho, se eu ficar preocupada com outra pergunta, eu vou. O pensamento vai devagar, vai dar lapso de memória. E é isso, por quê? Porque a gente precisa dar resultados, é um multiativismo. Eu já estava preocupada e eu já estava ficando com um pensamento ansioso com os slides, porque talvez algumas coisas não saíram no ideal. Então, tem a sua realidade e tem o seu ideal. Então, a provocação é onde você está e onde você quer chegar. Isso ajuda muito, porque é o autoconceito. E às vezes a gente precisa dizer, eu sou boa nisso. Você vai me avaliar, eu, enquanto psicóloga, talvez pelos meus lapsos? Porque a emoção do momento vai dar lapso de memória, vai me sabotar. Como eu sei, quando eu fazer minha autoavaliação, eu vou dizer, mas faltou isso, faltou aquilo. Por quê? Porque o momento é a emoção. Me tirou do momento presente, de eu estar presente naquilo que eu domino, naquilo que eu tenho autoconceito, naquilo que eu tenho muita eficácia. Eu sou bom no que eu vou fazer. E muitas vezes a nossa crença de rejeição diz assim, de rejeição, aquela voz inconsciente, você não sabe quem falou, mas está lá no seu inconsciente, na sua memória implícita, que você não é boa, que você tem desvalor. E aí você, hora ou outra, essa criança aparece. Essa criança que o Freud tanto falou. A criança interior machucada, ferida, aparece.
E às vezes você está com um comportamento, como ele falou, evitativo, você não produz. Muitas vezes eu não tinha autoconceito, talvez eu me sabotasse. Quantas vezes, quando eu coloquei a música ali e fiz uma interrogação, quais os seus sistemas de crença? De onde você vem? Onde você quer chegar? Quando a TCC de Judith Beck, ela trabalha exatamente essa tríade. Quem eu sou, quem são os outros e o meu futuro. Quando a gente vai trabalhando com o paciente, quem ele é, o que ele pensa sobre os outros, possivelmente ele vai trabalhar o autoconceito e a autoimagem dele. E aí a gente começa, em cada encontro, mapear, fazer um mapa cognitivo dessas crenças limitantes. E aí a gente vai conseguindo mapear, olha, apareceu uma crença de rejeição aqui, apareceu uma crença de desvalor ali. E aí a gente vai trabalhar para ressignificar essa crença. E aí, por isso que a importância da terapia, porque é um eco. Por isso que a música luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Três pontinhos, meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Porque são crenças que a gente vai ouvindo e vão nos limitando, que vão sabotar a tua autoeficácia. Por quê? Porque falta autoconceito. Você não sabe, você não se autoafirma, você precisa dizer assim, eu sou bom em inglês, eu sou bom em espanhol, eu sou uma ótima tradutora, eu sou um ótimo empreendedor, eu sou um ótimo técnico de som, eu sou um ótimo linguista. Por quê? Esse autoconceito é desviado, há um desvio por conta da autoimagem que você não tem sobre si mesmo, você não construiu sua autoimagem. E a autoimagem não é como você se veste ou como você se vê, é como você se entende inconscientemente. Alguém quer perguntar? Perdão. Eu queria só comentar que eu achei muito curioso quando você veio falar sobre bloqueios emocionais na autoeficácia. Porque eu estava justamente agora há pouco conversando com os colegas, eu comentei que tem idiomas que eu já comecei duas vezes, dois idiomas diferentes, três vezes, três idiomas diferentes que eu já comecei três vezes e é sempre a mesma coisa. Eu começo, aí eu estudo 5, 6 meses, aí depois eu faço, eu falta de motivação. E, infelizmente, eu sou uma pessoa muito social, então se eu não tenho ali um professor, se eu não tenho ali um grupo com a galera dizendo, bora, vamos progredir, vamos evoluir, aí eu tenho a motivação e digo, não, não vou mais. Aí eu começo, estudo uns meses e paro. Foi assim com o alemão, foi assim com o coreano, e é sempre assim, aí eu achei muito legal que você veio falar sobre bloqueios emocionais na autoeficácia, né? Porque estava justamente falando sobre isso agora há pouco. Exatamente, Al. Você precisa de validar. Então, eu vou falar com você porque você trouxe, esperando estar te expondo. Então, muitas vezes a gente precisa de validação, que alguém valide que você é bom, que venha um elogio externo, que venha uma voz ecoando dizendo você é bom. Então, você precisa de alguém para estar te avaliando para que você dê o estilo, que é muito bom. Então, a autocrítica, gente, é muito boa. A gente se autoavalia e diz assim, eu não estou bem. Como eu me autoavaliei aqui e falei, nossa, mas eu estou começando pelo fim. Mas está tudo certo. Aí vem essa autocrítica, é importante para eu melhorar. Agora, o excesso de autocrítica é que vem autossabotagem. Então, se você ficar esperando a validação dos outros, o elogio dos outros, você vai ser o seu maior algoz, você vai ser o seu maior inimigo. Por quê? Porque você precisa que o outro esteja validando, mas você pode trabalhar seu autoconceito, sua autoimagem, como você se vê, o que você tem de potencial, foi esse questionamento que estava ali, né? Então, se você trabalhar sua autoimagem, seu autoconceito, você vai apaixonar por você mesmo, sua autoestima e, claro, a rede de apoio, gente, é muito importante. Não, não, o outro é muito importante também. Pode falar. Me falaram uma vez que era muito importante fazer terapia, né? Porque para os outros, mais do que para a gente, para os outros. É uma coisa assim, você tem uma mãe muito difícil, você tem um pai, osso duro de roer, criado na roça, você resolve tudo na violência. E aí você tem que fazer terapia, e aí você faz mais ele precisa de terapia. Você lidar com isso também é bom você fazer e aprender
acolher até essa pessoa sendo assim. E eu queria perguntar para vocês o que você recomenda para a gente lidar tanto com o aluno, quem é professor, não desmotivar o aluno, tomar cuidado com a crítica pesada demais, às vezes, mas, pô, tá errado, hein? Tá tudo errado. Vamos zerar essa redação aqui. E como tradutor, para lidar com o cliente maluco também, né? E, gente, o povo enxerga a gente como pela, pela operador de milagres, às vezes. Uma vez uma pessoa entrou, perto de mim, fiquei na cabine, essa mulher entrou na interpretação. No meio da interpretação, o café acabou. Você pode encher? Posso. Fechei a cabine no prato de chave, tinha chavinha, né? Só. Obrigada, Gabriel. Mas é isso. Quando a gente fala da tríade, estou muito técnico e muito distante de vocês. Mas tudo que eu falei sobre tríade cognitiva é o que a gente vive. A gente vive se questionando: o que sou eu? E é inconsciente. E muitas vezes o seu eu se diminui perto do outro. A gente, mais um pouquinho olhando para o currículo de vocês, talvez eu pudesse essa crença lá da primeira infância aparecer. Nossa, um pensamento automático. Eles não estão gostando. E aí, quase que esse pensamento automático, ele me atrapalhou. Eu comecei a olhar para alguns rostos e fazer leitura mental, de mente. Pensamento automático. Esse pensamento automático, ixi, feio, ixi, não gostei. Não é bom, não é inteligente, não vale a pena. Nós temos pensamentos automáticos, Gabriel, e esses pensamentos automáticos, a gente vai estar estereotipando. Eu tinha colocado aqui nos slides e acabei pulando os detratores. Quem são os sabotadores? O estigma, estereótipo, o preconceito, né? A discriminação, que nós, educadores, tem professores e tem educadores. Eu gosto da palavra educador, porque educar vai para além do ensinar. Tem professores que é só professor, ele é didático, ele é metodológico, ele traz fluxo, ele faz a metodologia dele. Dane-se como o outro está. Agora, educador passa pelo crivo do cuidar, do proteger, do se importar. Que eu falei de empatia. Eu não falei de empatia? Eu falei de perdão, eu falei de gratidão. Ontem, a Raquel falou, a Luana falou, muitos ministrantes aqui, muitos palestrantes falaram sobre ter, eu vou trazer para a minha palavra, resiliência com o cliente, ter empatia com o cliente, com a ignorância do seu cliente. Quando você contratar uma cabine, quando você contratar uma equipe, porque é na ignorância, e como muitos falaram, que bom que eu tenho esse conhecimento técnico. Mas essa empatia, o acolhimento, que é cuidar, é proteger, é se importar, quem é o outro, quem é aquele sujeito que está ali na minha frente e que eu vou ministrar uma aula. Você perguntou como ele está? Por isso que eu falei do suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa se mata. Semana passada na Bahia, eu moro em Vitória da Conquista, sou de Manoel Turino, Bahia, e moro lá na terceira maior cidade da Bahia, que é Vitória da Conquista. E um viajante, um passageiro, se jogou. Infelizmente, viajando, ele teve surto e acabou se suicidando. Estudantes dentro das universidades. Então, é tabu, é velado. Então, é por isso, num lugar onde tem pessoas, relações humanas, é importante a gente fazer uma autoanálise de como está a nossa psique, como estão as nossas emoções. Porque é no contato que os pensamentos automáticos vêm. Ixi, suportei fulano. Fulano é insuportável. Ixi, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso agora? Você vai ter que aprender, ter resiliência, né? A ressignificar esse pensamento automático, essa crença que está te limitando para você avançar na sua Eu eficácia. posso dar uma sugestão, André? Tem uma música que se chama Eu Quero Me Curar de Mim, da Flaira. Eu Quero Me Curar de Mim. Eu sugiro que vocês escutem, tudo que vocês estão falando me volta para essa música aqui. Às vezes nós temos que nos curar de nós mesmos, mas a música é bem interessante. E essas crenças vêm, esse curar de si, quem é o seu maior sabotador é você mesmo.
Tá, Gabriel? Eu respondi? Pô. Então, todos nós precisamos cuidar das nossas emoções, porque todos nós temos crenças disfuncionais. Eu acho que sobre a questão da validação, rapidinho para fechar, né? O que pode bater de frente nessa questão da validação é o autodidativismo. Eu vou contar meu relato em 1 minuto, mas que pode servir, cada um adapta para a realidade. Quando, quando eu era menor, eu nunca tive esse. Eu amo a minha mãe, acho que ela. Acho não, é a pessoa que eu mais tenho intimidade e proximidade na minha vida. Mas na minha infância, eu sabia que minha mãe me amava, mas eu não sentia isso. É diferente. Saber que minha mãe me ama, que ela poderia fazer tudo por mim, e sentia diferente. Quando eu era pequeno, eu não sentia, embora eu soubesse. E aí, com a terapia, né, minha terapeuta tem muito para me ajudar a destruir certas coisas. E aí, o que acontece? Por exemplo, eu lembro de algumas vezes que eu tirava 10. E quando eu chegava em casa animado para mostrar, e não havia essa troca. Nossa, eu estou tão animado para mostrar, ela não tem essa troca de parabéns. Acredito que tenha sido pela também criação do meu padrasto, que eu saí de casa todo portava, mas acredito que também modificou o comportamento dela em relação a mim. Infelizmente, ela estava vivendo com ele, então. Mas o que isso me causou positivamente, embora fosse um ambiente tóxico. Mas, por exemplo, as próximas vezes que eu tirava 10, eu não mostrava mais. Mas não era porque eu tinha medo, é porque era desencorajante. Eu sabia que não ia ter um estímulo. Então, eu passei a viver por mim, no sentido de pesquisar tudo por mim. Então, eu aprendi a ser autodidata, acho que cedo. E aí, com mais ou menos 12 anos de idade, eu me dei conta que eu falava inglês. Por exemplo, quando eu estava na 7ª série, os alunos queriam fazer trabalho comigo só em inglês, né? Exato, não foi meu foco. E aí, com inglês, todo mundo queria fazer o Leonel, 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 ok. E aí, eu me dei conta que eu já estava falando com os gringos lá no Facebook, na época, e aí eu me dei conta que eu já falava. E eu montei minha própria metodologia. Eu pegava uma palavra, sei lá, como é que eu digo parede? Botava lá o wall, tipo, a parede está comendo o chão, the wall is eating the ground, por exemplo, enfim. Criava coisas aleatórias e aprimorava o meu vocabulário. E daí eu passei essa poliglota dessa maneira. Hoje eu estou na 6ª língua aprendendo. Só não aprendi mais porque, enfim, tem que trabalhar, né? Eu vivo, não dá para sentar e ficar aprendendo o dia todo. Vamos bater palmas para ele. Obrigado. Mas, qualquer coisa, eu acredito que a gente tem 2 opções, ou sentar e chorar, se reclamar da vida, ou ver o que é possível fazer. Ninguém nunca precisou me dizer isso, mas não sei como, de alguma forma, eu não confiava, não acreditava nas outras pessoas. Eu procurava o próprio caminho achando que era melhor para mim, porque eu sabia que não ia ter esse retorno. Você trabalhou só o conceito, só a imagem, você escreveu. E hoje uma palavra que está muito, que virou clichê, é resiliência. Então, ser resiliente no caos, ser resiliente na dificuldade, com todas as limitações. É ser resiliente. Então, é resistir às dificuldades e parar com essa crença de querer agradar todo mundo. Então, a gente precisa do outro, porque a gente não vive sem o outro. A gente viu na pandemia aí como nós precisávamos uns dos outros. A gente viu quando tudo fechou a importância da gente viver em comunidade. Mas é na comunidade que também vai nos conflitos. E aí, o que a gente precisa? Que parece clichê, empatia, compaixão, acolhimento. Isso é só história. Mas não é, gente. A gente está falando de comportamentos. Nós estamos falando de culturas de ser empáticos, de ter perdão, de ter gratidão. A gratidão gera ocitocina, nos faz sentir amados e amar. Os hormônios que a gente precisa liberar nas relações, a ocitocina hoje está tão rara, está tão escassa, porque nós somos máquinas de conhecimentos, máquinas de viver conhecimento, máquinas de ganhar dinheiro. Eu não consigo, de repente, identificar se vale a pena seguir a questão da empatia ou se, de repente, meter o pé do cliente maluco. Porque às vezes a gente. Porque às vezes a gente fica com a. Ele falou, será que eu estou tendo empatia? Será que não? Será que eu estou sendo muito. E aí, se eu meto o pé ou não, enfim. Os pilares do Walter vem falando muito, ele parece que é muito acadêmico, mas ele fala de nossas relações. Ele é um psicólogo, e ele vem falando que falta de autoconceito, se você não saber quem é você, se não trabalhar sua autoimagem, você vai deixar esse detrator, né? Aquele cliente que vai te massacrar, aquele
cliente que vai te destratar. Então, se você não trabalhar a sua autoimagem, não saber o que você tem de bom, e você não usar, claro, de artimanhas, né? A empatia e a compaixão vai te ajudar. Deixa eu entender qual é o desejo desse sujeito, né? O que que ele precisa? Se você não tem como vender esse conhecimento, passa para outra pessoa. A gente faz isso na psicologia. A gente acolhe, escuta, eu mesmo não fico com o paciente se eu não tiver como dar feedback, se não rolar um bom vínculo, a gente não vai estreitar. Por esse caso, eu vou ter que passar para outro colega, porque eu não dou conta do seu caso. Né? Então, é a ética, né? Passa pelo crivo da ética, mas também passa pelo seu autoconceito, sua autoimagem. Tá? E aí você vai se conhecendo para que você saiba do seu limite, tá bom? Queria tirar uma foto, uma selfie, pode ser com eles? E agradecer, já estamos caminhando para o final. Quero agradecer a Juliana. Vamos agradecer. Tirar uma selfie comigo? Juliana. Robson. Esse da cooperativa de Bonão Turino, gente. Há muitas mãos de tias, de irmãs, de primas. Fabrícia, quero agradecer a minha social media. Gente, bate palma para a menina, é excelente. Aqui eu vou botar, bate palma para a Juliana. Eu tenho que agradecer essa galera, porque gratidão impagável. Perdi os outros anos, mas que venham muitos. Vocês querem que eu volte? Vocês me dão uma chance, gente? Quero agradecer a Gabriela também. Gratidão, a irmã de Robson. Gente, essa menina tem um potencial para ensinar, para ser uma tradutora. E também a Raquel e a Ana Flávia. Cadê a Ana? Cadê a da Ana? Ah, a da Ana tá indo, tá? Ok. Vou tirar. Tem uma... Finalizar aqui.